A paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bom? Na semana passada nós iniciamos o estudo de Romanos 7 e eu falei para vocês principalmente do estágio de conflito, que é quando Paulo começa a enxergar alguns conflitos que existem dentro dele, a natureza da lei contra a sua própria natureza, o fato dele saber o que é certo, mas ele fazer o que é errado. E ele começa a enxergar um pouco desses conflitos e ele entra num estado de consciência realmente de quem ele era e da luta que ele estava travando. E esse é o segundo estágio que nós vamos falar a respeito de Romanos 7. Então, no versículo 18 de Romanos 7, Paulo fala assim, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Então, Paulo enxerga que ele é fraco. E esse é um dos maiores desafios para nós como cristãos, enxergar que nós somos fracos. Muitas das vezes nós pensamos que nós somos fortes, porque eu já fiz o curso A, porque eu congrego há tantos anos, porque eu sou um crente assim, um crente assado, porque eu aprendi isso com o meu pastor. A gente tenta se calcar, se basear em experiências da nossa vida, em coisas da nossa vida para enxergar força em nós. Não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou lutar e eu vou conseguir vencer o pecado. Mas o apóstolo Paulo enxergou que não, que ele era fraco, que a natureza dele era fraca. E aquilo que Jesus falou para os discípulos lá no Getsemane, ele falou assim, vocês precisam vigiar e orar, porque a carne é fraca, nossa natureza ela é fraca, e se nós não tivermos consciência disso, constantemente nós podemos cair em pecado, cair em desilusão e sermos enganados por Satanás. E no versículo 19 ele fala mais, quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Tipo assim, eu tento fazer o bem e não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo praticando. Então ele enxerga uma contradição nele. Além de ele enxergar a fraqueza nele, ele enxerga essa contradição. Quanto a natureza dele é contraditória com a vontade de Deus. E isso demonstra ainda mais o estágio de consciência que Paulo está adentrando. E no versículo 20 ele fala assim, então se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aqui ele entende, ele tem uma consciência da escravidão, que muitas das vezes nós nos colocamos debaixo do pecado. Tem coisas na nossa vida que a gente simplesmente não consegue fazer, porque o pecado ainda domina aquela área da nossa vida. Então, nós chegamos à conclusão de que o agente operante em nós é o pecado, e não a nossa vontade. Então eu quero fazer, eu tenho vontade mesmo de fazer o que é certo, mas ainda assim eu não consigo porque esse pecado ele ainda me domina. Então, das reflexões que a gente tem que fazer nesse estágio é de que os motivos dos seus fracassos, os motivos dos meus fracassos, será que é por causa da educação que a gente recebeu dos nossos pais? Ou será que é por causa de erros do passado? Ou será que é por causa das circunstâncias? Não, eu não consegui ir para a igreja esse mês, eu não consegui ser crente esse mês porque eu estou com muitas dívidas, eu estou com problemas financeiros, estou trabalhando demais. A gente muitas das vezes quer colocar desculpas do porquê dos nossos fracassos, das nossas lutas, de a gente não conseguir vencer o pecado, de sermos mais santos, que é o tema principal. E esse estágio de consciência ele nos traz a consciência de que a culpa é totalmente do pecado que habita em nós. E nós temos que ser conscientes disso, que a nossa natureza é fraca e o pecado ele precisa ser combatido. E aqui nós entramos no terceiro estágio, que é o estágio de guerra. E no versículo 21, Paulo ele começa a travar uma guerra. Ele fala assim, assim descobri que há uma lei em minha vida, que quando eu quero fazer o que é certo, eu percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o coração, a gente ama Deus, a gente ama a vontade de Deus. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, Paulo ele entende que a lei de Deus é boa e ele entendeu no raciocínio dele que ele precisa combater isso. Então ele se une ali, ele une a lei de Deus com a lei da sua mente e ele começa a tentar combater essa lei do pecado. Ele fala assim, cara, eu preciso travar essa guerra, eu preciso lutar contra esse pecado que não me deixa avançar. Então, nesse estágio a gente reconhece que amar a Deus e usar a lei da mente é bom. É bom a gente, se esforçar, lutar, tentar, de todas as formas a gente tenta fazer o que é certo. A gente não, cara, eu preciso ir para a igreja, eu preciso amar mais aquela pessoa que é meu inimigo.
mas ainda assim a gente se vê limitado. Sabe, muitas das vezes a gente já viveu várias experiências com Deus, a gente ama Ele profundamente, mas ainda assim a gente não consegue confiar plenamente em Deus, a gente enxerga limitações. Tem pecados que parece que você não consegue vencer, ou você não consegue, muitas das vezes, sabe, viver mais profundamente a vontade de Deus. Então, no versículo 24, Paulo entra naquilo que eu chamo de quarto estágio, que é o estágio de dependência total ou de desespero. E ele fala assim, versículo 24, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Então ele depois de toda essa guerra, toda essa luta que ele travou, de entender que havia um conflito, de estar consciente desse conflito, de travar uma guerra realmente contra o pecado, Paulo ele chega numa conclusão, que ele era um miserável. Eu não sei se você já chegou nessa conclusão em alguma vez na sua vida, mas é uma conclusão muito importante. Não num lugar de vitimismo, mas de real, sabe, desnudez diante de Deus. De você realmente se colocar e falar assim, Deus, eu sou um miserável, eu preciso de você. E Paulo ele brada isso, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Então mesmo ele tendo isso muito claro na mente dele, que ele precisava, que ele tinha que lutar, que fazer, que ser melhor, ser mais cristão, amar mais, ainda assim, ele via que ele não conseguia, que ele era dependente. Mas onde que estava a resposta? A resposta estava totalmente na pessoa de Cristo. Ele fala assim, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E no versículo 1 de Romanos 8, para finalizarmos, ele fala, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, e verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Então somente a lei do Espírito, aquilo que está lá em Zacarias, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é o agir do Espírito em mim que vai gerar transformação. Por mais que eu me esforce com a minha mente, com o meu corpo, eu lute, eu nunca vou ser suficientemente capaz para vencer o pecado. Porque o pecado, ele me torna escravo dele. Então somente o Espírito gera essa transformação. E somente quando nós chegamos nesse estágio de total dependência, de enxergar que nós somos miseráveis, de um certo desespero, é que nós estamos prontos para o Espírito Santo agir em nós e nos transformar e nos fazer mais santos à imagem de Jesus. Que a gente possa avançar nesse estágio da santificação e crescermos nas áreas mais diversas da nossa vida em santidade, vencendo o pecado e sendo transformado à imagem de Cristo. Que Deus abençoe você e até a próxima.